Irmãos, vamos dar início ao livro de Joel nessa manhã. Livro de Joel, logo após o término do livro de Oséias, na semana passada, né? Este livro só tem 3 capítulos, você consegue ler esse livro de uma vez só, né? Numa sentada só, você lê o livro de Joel. É um livro bastante interessante de ler, eu gostei muito, li ele algumas vezes essa semana. E gostei bastante de relembrar, já tinha lido evidentemente o livro de Joel, mas renovar aí o contato com o livro de Joel, que é um livro bastante importante do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista de aplicação para a nossa vida, do ponto de vista até escatológico. Com relação à inspiração dele, nós não temos dúvida, ele foi citado no Novo Testamento, tanto por Pedro quanto por Paulo, citado autoritariamente como palavra do Senhor. Então, se Pedro e Paulo consideram Joel como palavra inspirada, quem somos nós para duvidar, né? Então, graças a Deus pela preservação, por preservar o livro de Joel para nós hoje. E vamos então tentar extrair, eu vou tentar fazer a aula de hoje, completar o livro de Joel na aula de hoje, né? Vamos fazer uma aula só do livro de Joel. Eu poderia me estender mais com a parte das profecias para o fim dos tempos do livro de Joel, mas como nós já vimos bastante sobre isso nos últimos anos, né? Sobre escatologia, sobre profecias do fim dos tempos, então eu vou passar rapidamente por essa parte, né? A parte do fim dos tempos nós vamos só dar uma geral, dar uma relembrada também para os irmãos, né? Mas esse livro começa lá no versículo 1 do capítulo 1, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Aí já entra com a mensagem logo a seguir. Então você tem Joel, filho de Petuel, você tem a identificação de quem ele é. Só que nós não sabemos mais nada a respeito dele. Nós sabemos o nome dele, sabemos o nome do pai dele, mas quem é Joel? Assim, ele era um sacerdote? Parece que não. Ele viveu em qual época? Debaixo de qual rei? Não sabemos. Nós não sabemos mais sobre ele, a não ser o nome dele e o nome do pai dele. O nome dele, Joel, significa Jeová é Deus, e o nome do pai dele, Petuel, significa persuadido por Deus. Então, percebemos que eles vêm de uma família temente a Deus. Os pais deram nomes ligados à fé no Senhor para eles, né? Então, eles vêm de uma linhagem de pessoas que temem a Deus. Só isso basicamente que nós sabemos sobre eles. Sabemos que ele está profetizando sobre o reino do sul, ou sobre Judá, Jerusalém ali, ele menciona isso, né? Então, lembra que tem alguns profetas que falam para o reino do norte, ali as 10 tribos de Israel, e tem alguns profetas que falam para o reino do sul, Jerusalém e Judá, né? Onde ficava o templo mesmo, né? Então esse aqui, Joel está falando para os habitantes de Jerusalém, o reino já estava dividido. Mas nós não sabemos a época, nós não sabemos porque não é mencionado o rei. Geralmente esses livros começam falando, olha, no ano 30º do rei tal, né, veio a palavra do Senhor ao profeta Daniel. Então a gente sabe a data. Aqui não foi feito isso, não fala, olha, no ano tal do rei tal veio a palavra do Senhor a Joel. Então a gente não sabe a época que foi escrito. Então alguns acham que foi escrito antes do cativeiro da Babilônia e outros acham que foi escrito depois do cativeiro da Babilônia, tá? Pela mensagem também a gente não consegue saber, não consegue identificar, porque ele não fala assim, olha, se vocês não se arrependerem, Deus mandará o rei da Babilônia para invadir vocês. Ele não fala isso, né? Ele só fala, o contexto aqui é uma praga de gafanhotos que estava sendo profetizada, praga de gafanhotos. Então, por conta de certos problemas com o povo que nós vamos mencionar aqui. Mas gafanhotos pode ter acontecido em qualquer época, né? Então você não tem a certeza aí de quando acontece. Aqueles que acham que acontece depois do cativeiro da Babilônia, acham isso justamente porque ele não menciona rei. Quando o povo voltou da Babilônia, não tinha rei em Jerusalém, eles não tiveram rei, eles eram governados pelos sacerdotes, né? Então
Eles é que eram as autoridades ali, você tinha os príncipes do povo, mas não tem reis mencionados na volta do cativeiro. Então, alguns acham que é por conta disso, né? Já outros acham que isso poderia ser antes do cativeiro, na época, por exemplo, do rei Joás. Quando Joás era muito pequeno, quem governou sobre Jerusalém enquanto Joás era muito pequeno foi o sacerdote Joiada. Então, poderia ser essa época, por isso não menciona rei, né? Porque quem governava era o sacerdote Joiada. O texto também não menciona o sacerdote Joiada, você não vai saber, tá? Isso não tem tantos problemas para nós, tá? Em termos da doutrina, da mensagem. Você saber se é antes ou é depois do cativeiro não tem tanto impacto, né? Nós vamos aprender com a palavra de Deus do mesmo jeito. Então, o contexto é profecias sobre uma nuvem de gafanhotos que viria sobre Jerusalém, e ele menciona que o povo deve se arrepender dos seus pecados para que Deus restaure a terra, a sua prosperidade. E ele fala também do dia do Senhor. Fala do dia do Senhor. Dia do Senhor é um termo no Velho Testamento, muito usado no Velho Testamento, para se referir ao dia do juízo de Deus. Esse dia pode ser um dia ou pode ser um intervalo de tempo maior do que um dia, né? Ele simplesmente significa, olha, Deus vai mandar um juízo, um castigo. E esse, quando chegar, é o dia do Senhor. Então, quando os babilônios invadiram Jerusalém, isso foi o dia do Senhor. Quando a nuvem de gafanhotos veio para castigar a terra, foi o dia do Senhor. E tudo isso é uma figura do dia do Senhor no final dos tempos, quando Deus vai mandar a grande tribulação como juízo sobre as nações, e esse vai ser o dia do Senhor, e vai culminar com a volta de Cristo, né? Então, dia do Senhor. Então, dia do Senhor tem mais de um significado, tem mais de um evento na Bíblia que é chamado de dia do Senhor, mas sempre está ligado com isso, com um período de castigo, um período de juízo, um período que o Senhor vai vir e fazer juízo. E eles geralmente, no Velho Testamento, geralmente não sei, mas muitas vezes, eles, quando falam dia do Senhor, tem duplo sentido. Eles têm um sentido para a época, olha, vai vir gafanhotos, arrependa-se. E tem um duplo sentido para o fim dos tempos. Olha, no fim dos tempos também vai ter um dia do Senhor, também vai ter destruições, e o povo também vai precisar se arrepender. Então essas profecias, geralmente, elas têm duplo sentido. Tem um sentido imediato e tem um sentido para o fim dos tempos. Do mesmo jeito que os salmos muitas vezes têm duplo sentido. Davi escrevendo a respeito de si mesmo, mas com duplo sentido para o Senhor Jesus Cristo. Às vezes ele fala do seu próprio sofrimento, mas também você pode aplicar as palavras para o sofrimento do Messias na cruz, muitas vezes, né? Então, aqui no livro de Joel a gente vai encontrar isso também. A gente vai encontrar as palavras podendo ser aplicadas para a época, certamente também para o fim dos tempos. Ele mesmo menciona isso, a gente vai ver, tá? Então vamos começar com o comentário aí do capítulo 1. Ele fala: a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, versículo 2: vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Isto o quê? Isto que ele vai mencionar no livro. Ele fala: por acaso aconteceu alguma coisa do jeito que eu vou falar? Aconteceu nos seus dias? Aconteceu nos dias dos seus pais? Não, o que eu vou falar aqui é pior do que aconteceu no passado. É isso que ele vai dizer. Versículo 3: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Olha, o que eu vou contar aqui, vocês prestem atenção, e quando acontecer, vocês contem para os seus filhos, e aí os seus filhos contem para os filhos deles, e os filhos deles contem para os outros. Não se esqueçam disso. Eles foram contando, até chegar até nós. Nós hoje estamos ouvindo a história. Essa história foi escrita e ela continua sendo contada, e eu estou contando aqui para vocês agora. Então, a palavra foi obedecida, eles contaram, e nós vamos continuar contando essa história. E é assim que a Bíblia funciona. A Bíblia é a história de eventos passados que aconteceram com um povo, que foi contando
para as gerações seguintes e chegou até nós, tá? Então, na história, se você quer entender a história do mundo, existem duas maneiras básicas. Você vai ouvir o que os antigos contaram, isso é uma maneira, as histórias que os antigos contaram e escreveram. E a outra maneira é você ir para a arqueologia. O que é a arqueologia? Você vai estudar os objetos antigos, as construções antigas, e você vai tentar aplicar métodos científicos para descobrir qual é a data daqueles artefatos, quantos anos tem aquele vaso. Esse vaso aqui tem 3.000 anos. Então você faz um teste de laboratório e descobre que ele tem 3.000 anos. Então esse é um outro jeito. Tem dois jeitos de você tentar reconstruir a história: ouvindo o que os antigos disseram e observando as coisas, levando para laboratórios e construindo teorias para explicar o que aconteceu, tá? Então, muitas vezes essas teorias, elas concordam com os registros históricos. Outras vezes, a teoria tem diferença com o registro histórico. Não bate. O cientista diz, olha, não foi bem assim, foi assim, porque eu fiz o teste no laboratório, e ele bate com a minha teoria, então ele tenta explicar a história do mundo com base no quê? No que ele observou hoje. Então, com base no que ele observou hoje, ele tenta reconstruir a história de milhares de anos atrás. Evidentemente que isso está sujeito a erro. Essa é uma técnica, tem acertos e tem erros. Então, ele vai contar a teoria dele. Os registros históricos, eles também têm erros, não este, porque nós cremos que a Bíblia é inspirada. Mas os registros históricos das nações, o que as nações escreveram, pode ter erros, mas eles estão contando a história deles. Então, eu, como conheço a Bíblia, prefiro confiar no registro histórico deixado pelos povos antigos, narrado na Bíblia, do que confiar num teste de laboratório que talvez não bata com o texto. Tá? Eu acho que é mais difícil você reconstruir o passado antigo com base em observações e testes de laboratório do que olhando para o que os antigos disseram que aconteceu, né? Então, os antigos disseram. Eu vou dar um exemplo. Os antigos disseram que esse mundo foi coberto por águas e que essas águas vieram como um juízo de Deus ou dos deuses. Os pagãos dizem que os deuses mandaram um juízo sobre esse mundo por causa da maldade humana, e que uma família construiu um barco e colocou os animais lá dentro e se salvou. Isso é o que os antigos disseram. Houve um juízo de Deus ou dos deuses sobre o mundo por causa da maldade humana, mas uma família construiu um barco e colocou animais lá dentro e se salvou, e o resto do mundo foi coberto de águas. Isso não são só os hebreus que dizem isso, os sumérios dizem isso, os hindus dizem isso, os chineses dizem isso, os índios das Américas dizem isso. Exatamente assim, esse mesmo princípio. A história vai mudar nos detalhes, os personagens vão mudar, os acontecimentos vão mudar, mas essa é a história básica que eu contei, de Deus mandando juízo de água sobre o mundo e um barco com uma família salvando junto com os animais. Isso está em todas essas histórias. Então, tem as lendas dos povos, são o que se passa de geração para geração. Meu pai contou, meu avô contou, e chega até nós, e escreveram. E a arqueologia acha esses escritos antigos. Só que, aí o cientista diz, mas não é possível o mundo ter sido coberto. Como é que haveria uma repopulação do mundo tão rápida? O que os animais iam comer? Não tinha planta direito, né? Porque foi tudo coberto, tinha poucos animais. Como é que eles iriam sobreviver? Todo mundo ia comer peixe, né? Então começa a ver, não, isso não pode ter acontecido. Então eles acham que é tudo só lenda, que nada disso aconteceu, e acham que é coincidência. Esses povos têm essa lenda por causa de coincidência. Eu acho que não é coincidência, eu creio que aconteceu, e é por isso que nós estamos ouvindo essas histórias de todos esses povos, porque de fato aconteceu. Então você tem uma opção aí, você tem que tomar uma decisão. Eu vou acreditar nas teorias ou eu vou acreditar nos registros dos antigos, né?
Cada um tem que fazer a sua decisão. Eu creio na palavra de Deus escrita, transmitida do jeito que está escrito aqui, dos antigos. Eu visitei Cusco uma vez no Peru, num congresso que eu fui, e fui lá visitar o Templo do Sol. Eu já falei isso aqui nessa igreja. Fui visitar o Templo do Sol dos Incas, e lá no Templo do Sol tinha uma placa de bronze, e nessa placa de bronze tinha um desenho de um jardim com as árvores ali, um casal e Deus. O casal estava ali no jardim e tinha o Deus. Eles falaram, esse é Deus. Ele não tinha forma, Deus era uma elipse ali, não tinha um formato, né? Mas o casal estava lá, e a guia, que era uma senhora inca, ela estava explicando, está aqui, esse aqui é o casal original. Eles não acreditam na Bíblia, não conhecem a Bíblia. Essa história não veio da Bíblia para eles. Eles não têm contato com os judeus antigos, não, é um povo que estava ali, na América, nos Andes. Mas eles têm a mesma história, por quê? Porque a história foi passada de pai para filho e chegou neles, né? Então é a mesma história que está na Bíblia. Bom, enfim, é só uma observação aqui, né, sobre os primeiros capítulos, sobre a forma de transmissão do texto dos antigos para nós, né? E aí então você tem um problema aqui sendo apresentado por Joel. Olha, escrevam o que eu vou falar. Qual é esse problema? Por que é tão importante assim registrar para as próximas gerações? Qual é o problema? O problema está descrito no versículo 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. O que são esses bichos, né? Algumas traduções, quem tem a Almeida atualizada, essa aqui é a Almeida Revista Corrigida Fiel. A Almeida Revista Atualizada diz, no lugar de lagarta diz gafanhoto cortador, no lugar de gafanhoto diz gafanhoto devorador, no lugar de locusta diz o gafanhoto migrador, no lugar de pulgão diz gafanhoto destruidor. São 4 tipos de gafanhotos, aqui é um pouco diferente, né? Tem lagarta, tem pulgão também. Locusta é o gafanhoto migrador mesmo, tá? Mas enfim, algumas diferenças de tradução aí, não sei qual é a precisão maior, mas são pragas que devoram as lavouras. Então, este é o anúncio. Vão vir pragas que vão devorar a lavoura do povo, né? Gafanhotos. O problema é esta praga e é também uma seca, né? Então vamos ver a praga aqui, versículos 6 e 7. Então nós vimos: porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Que nação é essa? Os gafanhotos são a nação, tá? Ele está falando dos gafanhotos. Ele fala nação, mas ele quer dizer gafanhotos. É só um jeito de falar, como se fosse um exército de gafanhotos, né? Então subiu poderosa e sem número, tão numeroso que não dá para contar. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho, ou de uma leoa, diz outra tradução, né? Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra, e os seus ramos se embranqueceram. Então ele deixa bem claro aí o estrago que fez sobre as árvores, as plantas da terra, né? Com os seus dentes, o gafanhoto corta, né? Ele está comparando esse corte dos gafanhotos com os dentes de um leão. Versículos 9 e 10. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos, o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou. O azeite acabou, o mosto quer dizer o vinho, né? As vinhas foram destruídas, não tem oferta para os sacerdotes, porque eles tinham oferta de alimentos também. Eles tinham vários tipos de ofertas, oferta da colheita, o dízimo das colheitas vai para o sacerdote. Agora nem o sacerdote tem o que comer, porque não houve oferta, porque o gafanhoto comeu tudo. Então esse é o estrago que está sendo anunciado aqui. Versículos 18 e 19. Como geme o animal, as manadas de gado estão confusas, porque não tem pasto.
Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Você vê que não é só gafanhoto, tem fogo também. Fogo está ligado com o quê? Com seca. Então veio uma seca e gafanhotos. Os gafanhotos raparam o que tinha das colheitas, e o pasto, a seca, e a gente sabe que quando tem seca tem incêndios mais facilmente, né? Queimaram, o gado não tem o que comer. Então foi uma tragédia enorme. Este é o problema que Joel está anunciando. Olha, contem isso para todas as suas gerações. Eu nunca passei por uma seca dessas assim, onde a gente sofresse tanto, né? Morei na Austrália um ano, no sul da Austrália, Adelaide. É uma terra seca, seca, seca. Eles não têm chuva o ano inteiro. Eu fiquei ali acho que 11 meses. A gente teve um dia de chuva no ano. Um dia. E foi justamente um dia que a gente foi no teatro assistir Cantando na Chuva. Tinha uma apresentação do Cantando na Chuva no teatro. Quando a gente saiu do teatro, estava chovendo. A gente assistia, nossa, chove aqui também, né? Mas foi o único dia do ano que choveu. Mas eles têm tecnologia para tirar a água do mar e transformar em água potável, sei lá como é que eles fazem, mas não faltava água. Mas, por outro lado, nos montes você via o mato todo seco, né? Ali é tudo marrom, não tem verde no sul da Austrália, é marrom. E às vezes tem as queimadas, né? Por causa disso você vai ter queimadas e queimadas. Então não tem como segurar, é seco demais. Então eles não tinham como transformar a água do sal do mar em água potável em Israel nessa época. Hoje em dia eu creio que eles fazem, mas nessa época não tinham. E então era muito sério. E o incêndio então acabava com as coisas. E aí ele vai mencionar também os detalhes dessa nuvem de gafanhotos que ele já comparou com leões, né? No capítulo 2, versículos 1 a 3, ele fala assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. É a primeira vez, se eu não me engano, que ele menciona o dia do Senhor aqui nesse livro. Então, dia do Senhor, juízo, eu falei, né? Está perto, já vem, está perto. Versículo 2: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Que povo é esse? Esses gafanhotos. Então, que nuvem. Por que treva? Será que é só uma linguagem poética? Eu creio que não. Não é só uma linguagem poética, é uma nuvem de gafanhotos que deixou, que escureceu o próprio dia, né? Nuvem gigantesca com milhões e milhões de gafanhotos cobrindo os céus, nem a luz do sol passa direito, né? Então escureceu. É como a alva, quando chega, o sol está nascendo e a luz vai se expandindo pelos montes, né? E o dia vai clareando. A nuvem de gafanhotos era assim, ela vinha e vinha se expandir. Trevas, escuridão, nuvens densas, e esse povo numeroso aí, qual nunca houve nem no Egito, nem a praga de gafanhotos do Egito foi como essa. Diz que nunca houve e nunca haverá. Então, deste jeito, nem até o fim dos tempos, eu creio que não haverá. Diante dele, versículo 3, um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sem nada lhe escapará. Por quê? Você tem um jardim, vem a nuvem, quando a nuvem passou, sobrou um deserto. Gafanhoto come tudo, não sobra nada. Nós nunca vimos isso aqui, né? Mas no Oriente eles têm, né? O senhor passou uma nuvem aí na Argentina um tempo atrás aí. Oi. A Palestina em 1915
Ah, é? Ah, é? Eu não lembro. Quando foi isso? 1915. Durante a Primeira Guerra Mundial. Praga de gafanhotos. Olha aí. Então, naquela região acontece. Acontece, no norte da África acontece. A gente não tem muito contato com isso por aqui. E ele vai continuar descrevendo... só uma curiosidade. Um ditado árabe que eu peguei aqui de um livro do Charles Pfeiffer, diz assim: o gafanhoto tem o rosto de um cavalo, o olho de um elefante, o pescoço de um boi, os chifres de um veado, o peito de um leão, o ventre de um escorpião, as asas de uma águia, as coxas de um camelo, os pés de um avestruz e o rabo de uma serpente. É assim que o árabe vê o gafanhoto. É claro que não é bem assim, né? Mas ele está comparando por causa do estrago que ele faz, né? O estrago, gafanhoto é talvez a pior praga que pode acontecer na região ao gafanhoto. E como é que eles agem, né? Então o capítulo 2 ainda, do versículo 5 a 10, a gente viu, então vamos ver, como um estrondo. Então, ele falou no versículo 4, né? Sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros. Quer dizer, não são homens de guerra, na verdade, é como se... Ele está comparando com um exército, mas não são, eles são bichos, na verdade. Também não são demônios, como alguns acham, o devorador, né? Não, o devorador aqui no texto não é um demônio, ele é um bicho mesmo, é um gafanhoto, né? E marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira, ninguém apartará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Eu creio que está falando da nuvem, a nuvem vai encobrir isso, vai ficar escuro. Então, o gafanhoto, quando ele vem nessa nuvem, não adianta, você pode pegar a sua espada e começar a matar, você pode usar o que você quiser para matar, vão morrer milhões, mas eles continuam vindo como se nada estivesse acontecendo. É disso que ele está falando. Você pode bater com a espada o quanto você quiser, eles não abandonam os seus irmãos, vêm um atrás do outro, mantendo as suas fileiras, né? Eles é um animal irracional, né? Não se intimida com nada. Assim é a nuvem de gafanhotos. Versículo 11, mais uma vez: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Esse é o dia do Senhor. Deus mandou esses gafanhotos sobre a terra do seu povo, sobre a sua terra, né? Então não havia ainda, até onde eu entendo, acontecido. Isso é uma previsão do que irá acontecer, mas em breve aconteceria. Então é Deus mandando o que iria acontecer. Por que Deus fez isso com o seu povo, né? Quais foram as causas e como o povo poderia se salvar dessa praga? No capítulo 2 ainda, se você ver do versículo 2, acho que 2:12, versículo 12 então. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção
em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu servo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, um apelo à conversão, arrependimento e conversão. Se ele está falando para o povo se arrepender e converter-se, é sinal de que os gafanhotos são castigo pelo pecado, né? Qual é o pecado? Não sabemos, não está escrito no livro qual é o pecado de Jerusalém nesta época. A gente costuma associar esses pecados com idolatria, né? Com imoralidades, com violência, injustiça, mas a verdade é que o texto de Joel não fala quais foram os pecados do povo nessa época, mas ele diz para se arrepender. Então o povo sabia, né? Não precisava falar, o povo sabia quais eram os pecados. Então ele fala: olha, arrependam-se, arrependam-se. E ele fala para se arrependerem. Ele até convoca todos, né, sacerdotes, o povo, o noivo que está na câmara com a noiva, acabou de casar ou vai casar, esquece, vai para o templo e vai chorar e vai se arrepender. Depois você casa, né? Agora tem uma urgência aqui. E faça um jejum para pedir perdão ao Senhor e buscar o Senhor, né? Ele convoca um jejum. O jejum mostra essa convocação ao jejum, mostra a importância dessa prática do jejum na busca por Deus, em buscar a Deus, né? O jejum não é uma obrigação, uma lei, nem no Velho nem no Novo Testamento, né? Não é uma lei geral assim que você tem que estar sempre jejuando. Eu já falei em outras ocasiões sobre o jejum aqui, vou só relembrar. Eles tinham um dia do ano que tinha que jejuar, que era o Yom Kippur, o dia da expiação. Quem não viu nossa aula sobre o Yom Kippur, dá uma olhada na internet, na playlist das festas judaicas, tem um ali que é sobre Yom Kippur, tá? Ali eles jejuavam uma vez por ano. Outros jejuns não eram obrigatórios, tá? Os sacerdotes, mais tarde os fariseus, tinham o costume de jejuar toda semana e tal. Mas na lei, escrito, não é assim, o povo não tem a obrigação de estar jejuando, mas é o voluntário. Quando que você jejua? Eu quero buscar o Senhor, então eu vou lá e eu vou me apartar das coisas, me abster até de alimento e vou buscar ao Senhor em oração e em jejum. Eu quero buscar a Deus, seja pela razão que for, né? E você quer se aproximar de Deus, então você se abstém daquilo que é valoroso para si mesmo, você se abstém de si mesmo para buscar contato com Deus, até de coisas que lhe são importantes, como comer. E quando você faz isso, você percebe que a sua mente funciona de um jeito diferente, porque você está com uma carência de alimentos que te gera uma fome. Toda vez que você sente aquilo, você pensa em Deus, né? Isso não está na Bíblia, evidentemente, eu estou falando só por experiência prática, você sabe disso. Se você está em jejum, e se o jejum é por Deus, então você está pensando em Deus, né? E você vai orar mais. Então, você está buscando a Deus, é uma coisa voluntária, cada um faz, principalmente no contexto do Novo Testamento, não existe assim uma regra, uma periodicidade, uma obrigação, é voluntário, é você e Deus. Você sente que tem que buscar a Deus dessa forma, Deus está te dirigindo, você vai e busca Deus assim, né? É muito pessoal isso daí. Mas em ocasiões de urgência e de calamidade pública como esta aqui, os reis, e nesse caso aqui não o rei, mas o profeta, está convocando e falando para os sacerdotes convocarem o jejum. Olha, vamos na marra, todo mundo tem que buscar a Deus, porque vocês estão precisando de arrependimento. E o jejum vai te ajudar nisso, a buscar a Deus e mostrar a contrição. Não se trata de um autoflagelamento de jeito nenhum.
Olha Deus, como eu estou com dor de barriga de tanta fome, tem pena de mim. Não tem nada a ver com isso. Deus está nem aí se você está se flagelando ou não. Não existe doutrina de autoflagelamento na Bíblia, ficar se machucando, por exemplo, né? Vou me machucar, vou derramar meu sangue, e aí por causa disso Deus vai ficar com pena de mim, vai ver como eu estou me entregando para Ele, aí Ele vai me favorecer. Na Bíblia não tem isso. Eu sei que nas igrejas às vezes tem, mas na Bíblia não tem. Isso é pessoal de cada um. Mas o jejum tem. Mas não é um autoflagelamento. É uma busca por Deus. Eu estou reservando o meu dia para buscar o Senhor, né? Então isso era feito nessas ocasiões. Eram momentos em que eles até ordenavam jejum. Aí sim era obrigatório, né? Se a autoridade do país mandou, aí eles faziam obrigatoriamente. Ele fala também de choro, né? De pranto, para estar triste com os seus pecados, né? E ele fala que talvez Deus se arrependa, né? Desse mal que ele falou que vai mandar. Deus se arrependa e não mande. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que mude de ideia, né? Balaão falou isso, né? Balaão aprendeu isso na marra, né? Quando ele recebeu a ordem de abençoar o povo de Deus, mas ele queria amaldiçoar o povo de Deus, ganhou dinheiro para isso, né? E aí ele vai lá, fala com Deus, né? Deus deixa ele ir. Aí a mula fala com ele, né? Aí ele percebe, puxa vida, Deus falou que não era para amaldiçoar Israel, né? Eu devia saber que ele não ia mudar de ideia, que Deus não é homem para ficar mudando de ideia, e nem para se arrepender. Então, Deus, quando fala uma coisa, Ele não muda de ideia assim, não, acho que não é isso não. Acho que eu errei, não vou fazer isso não. Ele não faz assim. Deus só se arrepende em duas ocasiões, dois tipos de situações em que Deus se arrepende. Deus se arrepende do mal que Ele falou, ou que Ele ia fazer, se o povo se converter e mudar, né? Aí Deus muda, Ele não vai mais mandar o mal. Tá, essa é uma vez que Ele está deixando bem claro aqui nesse texto que isso vai acontecer, né? A outra vez que eu encontro na Bíblia que Deus muda é quando um servo de Deus intercede pelo povo, como Moisés, que intercedeu pelo povo de Israel, que estava em pecado. Deus disse que ia destruir Israel, e Moisés orou, então Deus não destruiu, né? Mas um servo de Deus intercedendo, Deus ouve intercessões, então Deus pode retirar o castigo que Ele disse que ia mandar. E outra ocasião, se o próprio povo se arrepender. Fora isso, não vejo na Bíblia nenhuma ocasião em que Deus fale alguma coisa e depois Ele muda de ideia. Ele não muda de ideia porque achou que errou, como nós homens. Nesse sentido, Ele não é homem para que se arrependa e mude de ideia. Não como nós. Nós falamos uma coisa e depois mudamos de ideia e retiramos, né? Não, eu prometi, mas não vou fazer, né? Mudei de ideia. Deus não é assim. Deus promete, Ele faz. Mas Ele tem na sua soberania essas, vamos dizer assim, que é uma cláusula de mudança. Se a pessoa se arrepender, eu mudo. Se o servo de Deus interceder, eu posso mudar aquilo que eu falei. Não necessariamente ele vai mudar, né? Mas ele pode. Então, aqui ele está falando isso. Olha, intercedam, se arrependam. E não garante que Deus não vai mandar os gafanhotos. Mas ele fala, pode ser, né? Deus ainda é o soberano. Se Ele achar que a gente precisa tomar essa surra, a gente vai tomar. Mas quem sabe, se a gente se arrepender de verdade, a gente é liberto dessa praga, né? Mas então ele fala isso assim, versículo 13, né? E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade. Dá 4 atributos de Deus aqui. Está ensinando sobre quem é Deus, né? As características de Deus aqui. Olha, Ele é misericordioso, é cheio de compaixão. Ele é compassivo, quer dizer, literalmente significa inclinado a perdoar o pecador arrependido. Ele está inclinado, ele está esperando ele se arrepender para perdoar. Tardio em irar-se, quer dizer, literalmente aqui, o comentarista diz assim, é longo como o respirar das narinas na ira. Isso que significa a palavra no hebraico, literalmente. Se for traduzir ao pé da letra, Deus é longo como o respirar das narinas na ira. Então, Deus não vai estourar com você. Ele vai respirar fundo e vai, não, eu vou segurar a minha ira mais um pouco e vamos ver se ele se arrepende. Deus é assim, né? E Ele é benigno.
ou seja, ele é amoroso com o homem. Bom, qual é a resposta do Senhor ao povo? Será que o povo se arrependeu? Será que aconteceu o arrependimento? Capítulo 2, versículo 18 a 27, não precisamos ler o texto inteiro, mas vamos ver aqui alguns. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Os outros povos iam olhar para Israel e iam falar: olha só, cadê o Deus de Israel, né? Então ele falou: não vou fazer mais isso, vou proteger vocês. E ele fala no versículo 22, não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Aí ele fala da chuva que ele vai mandar no versículo 3, aí fala da prosperidade que vai ter. E versículo 25, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então, ele fala: vou restituir. Tem muitas igrejas que usam estes textos de Joel para fazer campanhas de restituição. Aquilo que você perdeu ano passado, este ano você vai ganhar, né? Olha, não sei se esse ano você vai ganhar. Deus não me falou que esse ano você vai ganhar tudo que você perdeu ano passado. Cada pessoa tem uma história, né? Deus sabe a história de cada um, se você vai ter a restituição, se você não vai ter a restituição, né? Isso aí eu não tenho como responder, mas nós clamamos para Deus, sim. Quando as coisas vão mal, a gente vai clamar, né? Vamos clamar por você que está em problema, que perdeu suas coisas, né? Mas Deus é que sabe. Não sei se vai ser agora, não sei se é esse ano, se é ano que vem, se é no céu, né? Mas nós vamos orar. Agora aqui houve uma promessa particular para Israel: vou abençoar, sim, eu vou. Isso mostra que parece que eles se converteram, né? Só que eles viram o começo do estrago. Ele falou: eu vou restituir. Se ele vou restituir o que o gafanhoto comeu, é sinal que o gafanhoto começou a comer, né? Eles não foram livres do começo dessa praga. Versículo 27, né? E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Esse nunca mais será envergonhado nos aponta para o fim dos tempos, né? Porque hoje Israel ainda é envergonhado muitas vezes, né? Quantas vezes ao longo da história Israel foi envergonhado como povo, né? Por destruições, por exílios, por holocausto na Segunda Guerra, né? Então, quando ele promete: olha, nunca mais será envergonhado, você já pode pensar: olha, ele está pensando no fim dos tempos. Ele está começando a linguagem a virar para o fim dos tempos. Ele fala: olha, vou livrar vocês desses gafanhotos, mas além disso, eu prometo para vocês que eu vou estabelecer meu reino em Israel, e vocês nunca mais serão envergonhados. Só que essa parte só se cumpre lá no fim. Só vai se cumprir mais para frente no fim dos tempos, né? Essa praga de gafanhotos, então, ela é uma figura das pragas do fim dos tempos. Quando Deus mandar castigo sobre a terra na grande tribulação, e a nação de Israel vai sofrer muito, só que a nação de Israel, em meio às tribulações, irá se converter. Vai se converter, e Deus vai então livrá-los, e eles finalmente entrarão no reino milenar de Cristo, e aí nunca mais serão envergonhados. Então, essa figura se cumpre perfeitamente num plano escatológico pré-milenista de Deus, né? Deus vindo inaugurar o seu milênio. Veja a descrição dos gafanhotos em Joel que nós lemos, ó. Vou só repetir aqui. Joel capítulo 1, versículo 6. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa sem número. Seus dentes são como dentes de leão, são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Que mais? Lá no 2, versículo 4. Joel 2, 4. A sua aparência é como cavalos, e como cavaleiros assim correm. Versículo 10
Diante dele treme a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas se retirarão o seu resplendor. Então o gafanhoto aqui tem dente de leão, parece um cavalo e escurece os céus, né? Veja Apocalipse, capítulo 9. A Bíblia é bacana quando você lê ela inteira e começa a conectar as coisas. Por isso que eu sempre falo para vocês: leia a Bíblia inteira, depois leia inteira de novo, depois leia inteira de novo, e de novo, e de novo. Quando você fizer isso muitas vezes, o seu cérebro começa a conectar os textos. Mesmo sem você pegar comentários bíblicos, você mesmo começa a conectar o texto, porque você começa a lembrar. E aí você vê lá em Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 3, ele diz: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, que é durante a grande tribulação, no futuro, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, o que aconteceu? Escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então aqui eu estou vendo escurecendo com uma nuvem o sol, né? E eu estou vendo gafanhotos sobre a terra. Está falando que eles têm o poder de ferir como um escorpião. E no versículo 7 a 10 diz: e o parecer dos gafanhotos era como? Era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Muito parecido com a linguagem lá de Joel, né? Um exército de cavalos. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E versículo até o 10. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Joel falou disso também, cavalos correndo. O barulho dos gafanhotos lá era como esse. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 vezes. Então, muita semelhança aqui, de certa maneira, com a descrição de gafanhotos em Joel. Então essa praga de gafanhotos de Joel, ela tipifica pragas do fim dos tempos antes da vinda de Cristo, né? Ela tem um simbolismo ali acontecendo. Você tira lições para a sua vida, lógico, quando você percebe quando coisas ruins acontecem contra o povo de Deus, e você para pensar: opa, peraí, eu não estou andando com Deus. Talvez essas coisas ruins sejam por causa do meu pecado. Vou fazer como o povo de Israel em Joel, vou chorar diante de Deus, vou fazer jejum, vou buscar o Senhor, vou pedir perdão. Quem sabe Ele se compadece de mim e me restitui. Essa é a lição. Mas ele tem uma aplicação para o fim dos tempos, porque como nação isso vai acontecer nos fins dos tempos com Israel. E você vai ver também em Joel, nosso tempo já está avançado, evidentemente, eu vou passar um pouquinho do tempo hoje, mas vamos lá em Joel, capítulo 3, versículo 2. Além disso, esses gafanhotos, você vai ter no versículo 2: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então vai ter um juízo aqui. Deus vai entrar em juízo contra as nações agora no fim dos tempos. E versículos 9 a 14: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor.
Lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Aqui ele fala: diga ao fraco, eu sou forte. E você vai lá e aplica isso para a igreja. Você que se acha fraco, diga: eu sou forte. Olha, você pode confiar no Senhor e dizer: somos mais que vencedores. Tudo bem, tem textos na Bíblia para isso, mas este texto aqui está dizendo algo muito diferente, que é o seguinte: ele está falando para as nações ao redor de Israel se ajuntarem para uma batalha no vale de Josafá, e neste vale Deus vai julgar essas nações, porque é grande a sua malícia. Então não é uma palavra positiva para nós imitarmos. Ele está falando: vai ter uma guerra, povos maliciosos e maldosos contra Israel vão ser ajuntados para uma batalha. Essa é a batalha do Armagedon, no fim da tribulação. Só que Jesus vai voltar, vai derrotar esses povos. Por isso que fala do lagar, ele vem pisar o lagar da sua ira, ele vai derrotar essas nações. Isso está lá no Apocalipse. E aí ele vai julgar os sobreviventes, e vai separar os bodes das ovelhas. Nós já vimos tudo isso, né, no ano passado. Então este é o contexto do Armagedon, dessa batalha final contra Israel. E aí, por isso ele fala: diga o fraco, eu sou forte. Pega a sua enxada e transforma numa arma. Quer dizer, todos vocês aí das nações, vem para a guerra. Vocês são maus mesmo, vem, pode vir, mas eu vou julgar vocês todos. É isso que Deus está falando, né? E Israel, só para finalizar, Israel, como é que vai responder a tudo isso no fim dos tempos? Joel 2, 28 a 38. Estou fazendo um pouco fora de ordem o livro assim, né? Mas depois vocês podem ler ele inteiro assim, vocês vão perceber. Joel 2, 28 a 31. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no meu monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Você vê que não tem mais agora só a ideia de gafanhotos, uma praga da época, está falando do fim dos tempos, claramente. Ele emendou um assunto no outro, e ele fala do derramar do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, quando pregou em Jerusalém, em Atos 2, ele fala, quando desceu o Espírito Santo, as pessoas falarem em línguas estranhas. Pedro falou: isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel: os teus filhos terão visões, os velhos profetizarão, e coisas assim, né? Aconteceu a promessa do Espírito Santo. Vai acontecer de novo com a nação de Israel no fim dos tempos. Eles vão se converter, vão receber o Espírito Santo, vão entrar cheios do Espírito Santo no milênio, no reino de Deus. E os outros povos que não estiverem favorecendo Israel vão ser derrotados e julgados. Mas todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Dessa vez foi o apóstolo Paulo que citou isso aqui, né? Ele cita isso em Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é a nossa mensagem para hoje, para as pessoas, né? Aqueles que nos assistem, aqueles com quem você conversa. Todo o que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Paulo, em Romanos 10, 13, deixa bem claro: o nome do Senhor é o nome do Senhor Jesus, no contexto que nós vemos. Então, salvação hoje, se você quer se livrar da condenação no fim dos tempos, é invocando o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso o livro de Joel. Eu
Convido os irmãos para lerem essa semana esse livro, para repassar essas ideias. Você vai ler com uma mente refrescada, uma outra visão sobre o livro de Joel. Dá uma lida nesse livro esses dias e você vai entender as coisas muito melhor, tá? Próxima semana, então, nós continuamos, se Deus quiser. Vamos encerrar com uma oração.